Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais um bate-papo sobre o marketing esportivo, está no ar O Negócio é Esporte, aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo, e também para você que ouve o nosso programa pela internet, acessando a nossa página www.onegocioesporte.com.br. Olá também para quem está sempre comigo aqui na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Maravilha, Caralta, e aí? Olha, faltam cerca de 500 dias para a Olimpíada e aquela palavrinha volta a frequentar as discussões pelo país. Que palavrinha, hein, Caralta? Legado, Sérgio, o tal do legado. É legado, não é delegado. Tá mais para delegado quase, hoje, né? Quase. Pois é, a palavra caiu na berlinda quando as manifestações de junho de 2013 transformaram a Copa em símbolo de mau uso do dinheiro público, especialmente em relação aos 8 bilhões de reais consumidos nos estádios. Pois é, agora é a vez de avaliarmos até que ponto os 37 bilhões de reais gastos com os Jogos Olímpicos podem se desdobrar em dividendos econômicos, sociais e urbanos. O próprio futebol carioca tende a se beneficiar da maré olímpica, desde que faça alguns deveres de casa essenciais. Quem projeta isso é o nosso convidado de hoje, o economista Rafael Strauch, coautor do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso do livro recém-lançado Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. O Rafael, que também é vice-presidente do Flamengo, aponta justamente alguns caminhos para a parceria entre o Rio e a bola bombar depois da Olimpíada. E na caixinha de surpresa de hoje, a gente lembra um comercial da Coca-Cola referente à Olimpíada de Pequim em 2008. Mas antes da gente bater esse papo com o Rafael, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Alexandre, Caralto e Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui conversar com vocês. Bem, Rafael, eu quero começar esse papo aí pedindo para você contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de falar, né, de refletir sobre o Rio de Janeiro, né, a capacidade da cidade se tornar realmente uma potência esportiva aproveitando a onda olímpica. A oportunidade veio do Fábio Jambiage, que organizou o livro, ele já organizou outras obras, e ele tem essa postura de querer pensar à frente, uma série de assuntos, e resolveu pensar o Rio de Janeiro pós-2016 frente
ao que a gente teve a Copa do Mundo, onde recebemos importantes partidas, como a final, e depois, 2 anos depois, né, e no caso ano que vem, teríamos as Olimpíadas. Ele organizou pessoas que falam sobre diversos temas e que são, de uma certa forma, especialistas nos temas dos quais ele escreve. Eu fiquei muito honrado de, junto com o Márcio Firmo, meu colega de banco, que também é colega do Fábio, né, de termos sido convidados para falar sobre a questão do esporte. Então ele conhece um pouco do histórico no meio do Márcio, a gente tem participado dessa questão da reestruturação do Flamengo e nos convidou a falar um pouco sobre as nossas impressões e como é que a gente entendia que vai ser, ou como deveria ser, o esporte para 2016 no Rio de Janeiro. Rafael, a gente sabe, quer dizer, o capítulo que você e o Márcio Gold Firmo assinam chama-se O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, e você se detém mais sobre o futebol. A gente vai falar já sobre isso, mas antes eu queria pegar aqui a carona no tema central do livro, que é o Rio pós-2016, pós-Olimpíada de 2016, né? Falou-se muito na Copa do Mundo, Rafael, sobre a perspectiva de o legado da Copa não corresponder ao que se esperava, e o legado, até a palavrinha, ganhou até um sentido negativo. Na sua avaliação, você que é economista e se debruça também sobre essa questão, na sua avaliação, na sua percepção, que diferenças há entre o legado que foi deixado pela Copa e o legado que pode ser deixado para a Olimpíada, especialmente no mercado esportivo, né? Como é que o mercado pode aproveitar o legado olímpico e que diferenças há em relação ao legado da Copa do Mundo? A Copa do Mundo, ela participa em diferentes sedes, né? Então ela tem uma concepção. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente recebeu algumas seleções que ficaram por um período e recebemos alguns eventos que os jogos eram no Maracanã, tá? É um legado mais para o país, que teve de construção de diversos estádios. No caso das Olimpíadas é um pouco diferente, você concentra quase uma série de modalidades esportivas numa mesma cidade por um determinado período. Então o que a gente está observando nas Olimpíadas? Você tem uma série de delegações que vêm tentando ocupar o espaço para poderem se estabelecer nas Olimpíadas, e eles estão investindo em algum desses espaços. Então o legado das Olimpíadas tende a ser maior no conceito esportivo. E também resta converter, né, esse legado, supostamente melhor, né, do ponto de vista da infraestrutura esportiva, em negócios. Você acredita que isso possa se concretizar, Rafael? Eu acredito que sim, porque o Rio de Janeiro tem vocação para esportes, tá? A gente tem não só o futebol, você falou bem no nosso artigo, a gente fala mais do futebol, até porque os clubes de futebol possuem outras modalidades esportivas e eles acabam por ter essas outras modalidades dentro das suas sedes, que são motores do esporte carioca, mas assim, o Rio de Janeiro como um todo, ele tem a capacidade de atrair outras modalidades esportivas e realmente ser um local de referência no esporte brasileiro. Falando ainda em estruturação olímpica, Rafael, o próprio Fábio, que organizou aí os textos do livro, né, ele compara o modelo adotado aqui de estruturação ao modelo de Barcelona. E a gente sabe que o Rio de Janeiro e Barcelona também tem algumas semelhanças físicas, digamos assim. Você concorda com o seu colega, com o economista do BNDES, que organizou o livro? Você acha que o Rio de Janeiro segue um caminho parecido ao de Barcelona, ou que de repente aqui e ali a gente pode ter alguns deslizes, como se observou, por exemplo, na Olimpíada de Atenas? É um caso um pouco diferente. Eu acho que o caso do Rio de Janeiro ele se parece com Barcelona pelo atrativo turístico que pela característica da cidade e os investimentos que a gente vem observando, e aí fugindo só da questão do esporte, falando da infraestrutura como um todo do Rio de Janeiro, a gente parece se aproximar mais do caso de Barcelona, tá? Rafael, ainda falando desse tema central do livro, que é o Rio pós-Olimpíada, né? O Fábio tem um cálculo segundo o qual o Rio de Janeiro deixa de produzir aproximadamente 13 bilhões de reais por conta dos problemas de mobilidade e considera que esse talvez seja o principal desafio do pós-2016. Você concorda com isso?
Eu concordo, eu acho que esse é o principal desafio do Rio de Janeiro mesmo, tá? Isso aí não tem como fugir do tema. De fato, é o maior entrave que a gente tem hoje, é onde está a maior perspectiva de melhora do Rio de Janeiro. Eu acho que a infraestrutura no metrô tem um pouco disso, a infraestrutura, o investimento também nos BRTs que a Prefeitura vem fazendo, mas ainda está aquém da necessidade do Rio de Janeiro. E, de fato, é um grande gargalo. Pois é, esse ponto, eu toquei nesse ponto também, porque além dele ser um problema crônico, uma dor de cabeça diária, é claro que em São Paulo também, nas grandes metrópoles, não há como fugir desses problemas de tráfego, né, de congestionamento, de imobilidade, como se costuma brincar. Mas no Rio de Janeiro também esse problema tem representado uma dor de cabeça diária para os moradores, é um desafio pós-olímpico e é um desafio também dentro do pacote de conveniências que se deseja oferecer ao torcedor para que ele vá ao estádio. Eu sei que esse pacote é um pacote expressivo, mas o deslocamento tem um peso significativo nesse pacote e vocês tocam nesse ponto quando abordam o tema estádio no artigo, né? Então eu queria que você, na sua avaliação, você que é autor, junto com o Márcio Goldfirmo, do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso do livro Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o Pós-2016, qual é a sua avaliação sobre o peso desses problemas de mobilidade para atrair o torcedor ao estádio de futebol? Vamos lá, Alexandre. A principal boa notícia é que o Maracanã tem uma estação dedicada ao estádio, tá? O problema é que a gente não pode se ater só a isso, tá? Eu acho que esse que é o grande problema. A gente tinha uma expectativa, uma promessa, no caso para a Copa do Mundo, que a gente teria um bolsão de estacionamento, esperava-se recursos para grandes ônibus que pudessem levar torcedores a pontos específicos, ou que pudesse também fazer uma ligação para táxi, e nada disso aconteceu. O que a gente teve foi o que já existia, né? Que é aquela rampa da UERJ direto à estação do metrô. Então, na verdade, no caso da Copa, não houve nenhum legado de melhoria de transporte, né? E vamos combinar que apenas uma estação para fazer a movimentação de até 70 mil pessoas é muito pouco, né? Então a gente entende que dava para fazer mais investimento, a expectativa era maior, e isso se torna um entrave, né? No caso, por exemplo, do Engenhão, que é o nosso segundo principal estádio no Rio de Janeiro, que é da Prefeitura, cedido ao Botafogo, também só tem a linha de trem. Ou seja, você não melhorou em nada o sistema de acesso, entendeu? E aquela expectativa toda em relação a isso que se tinha não foi concretizada, e vamos ver se algum investimento será realizado para as Olimpíadas. Você está otimista ou você acha que talvez nem a Olimpíada vai contribuir para a gente avançar como se deseja nesse ponto? Eu acho que as Olimpíadas têm uma vantagem, aquilo que a gente falou no início. Como ela compreende toda a cidade do Rio de Janeiro, não fica simplesmente concentrado no estádio, que foi o que aconteceu com a Copa do Mundo, a Prefeitura e o Estado eles fizeram investimentos mais relevantes na mobilidade. A questão do metrô indo até a Barra, o BRT na Zona Oeste, as faixas exclusivas que acontecem aí pela Zona Sul e Zona Norte são muito permitem uma mobilidade muito melhor, né, e o acesso mais fácil para esse grande volume de pessoas que vai estar circulando na cidade quando das Olimpíadas. Então acho que para as Olimpíadas a situação foi melhor pensada no todo, tá? Muito bem, o Negócio Esporte hoje conversa com o economista Rafael Strauch, que é autor do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, faz parte do livro Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. Rafael, já que a gente entrou nesse mérito aqui de mobilidade, deslocamento para estádio, eu quero começar a tocar em alguns aspectos que você aborda nesse texto, que se refere aos estádios, né? Você faz uma crítica em relação, você e o Márcio Goldfirmo, que é o coautor desse artigo, você faz uma crítica, me corrija se eu estiver errado, aos estádios que ficaram aí, a herança, né, do pós-Copa. Você reconhece que eles estão mais modernos, mas de certa forma eles mantêm, digamos assim, a mesma agenda, ainda muito concentrada no futebol, né?
e mantém, e ainda não tem, digamos assim, uma customização dos setores, ou seja, eles não têm ainda articulada uma política de preços, de precificação e tal, que possa se traduzir numa otimização daquela receita, né? Então eu queria que você fizesse um balanço objetivo do que precisa, tomando como referência, por exemplo, o Maracanã, né? O que precisa ser feito para que os nossos estádios entrem de fato, deem de fato esse salto, não do ponto de vista só da infraestrutura, da embalagem e tal, mas deem esse salto para se tornarem fontes mais pródigas de receita aos clubes. Um estádio de futebol, ele na verdade, o ideal, pelo menos é o que tem acontecido no caso, voltando aqui o caso da Alemanha, é você tentar setorizar ao máximo o estádio, porque você tem que valorizar que existem diferentes experiências de futebol. Então você tem áreas que devem realmente compreender e ter apenas locais para pessoas sentadas, por exemplo, que é aquela pessoa com mais idade, ou que vai com os filhos e quer ficar sentado para assistir o jogo com maior proximidade, mas você também tem que respeitar e lembrar, né, que existem pessoas que não gostam mais do futebol pela paixão e gostam de torcer, estar em pé ali gritando e comemorando. E aí você hoje no estádio, na verdade, você obriga todo mundo a quase uma homogeneização da experiência. Na Alemanha, por exemplo, eles respeitaram isso, né? Atrás dos gols não tem praticamente assento, né? Os assentos ficam mais destinados nas laterais do campo. E a gente tem um outro problema do Estatuto Torcedor aqui no Brasil, que são os chamados 10% destinados para a torcida adversária quando é seu visitante. O Maracanã, na verdade, ele foi construído com essa homogeneização de entradas e de assentos. E, por exemplo, quando você vai ter que pegar 10% para um jogo, do qual esse convidado é de fora do Rio, você tem que isolar uma área de quase 30% do estádio para poder colocar muito menos que 10%. Por uma questão de falta de acesso específico, por conta da forma com que o estádio está organizado, ou seja, você teria que setorizar o Maracanã novamente para permitir não só essa questão dos 10% de visitantes, mas também para permitir que pessoas a um custo inferior possam estar assistindo o jogo em pé, entendeu? E ali apoiando o clube deles. Isso, inclusive, deu dores de cabeça para os times quando eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade do Maracanã, na questão da precificação, porque você tinha experiências muito similares a preços muito distintos. Muito bem, Rafael. A gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Só para a gente fechar e ilustrar para o ouvinte, você falou em Alemanha, né? E a gente sabe que o campeonato alemão, né, a Bundesliga, ela tem uma média de público que quase beira os 50 mil espectadores por jogo, né? Quer dizer, mostra que essa capacidade de oferecer experiências que se harmonizam no estádio vem dando certo. E também só a título de ilustração, né, de comparação, extraindo do próprio artigo de vocês uma informação sobre bilheteria. A bilheteria responde por uma média de 22% da receita dos principais clubes do mundo, como o Real Madrid, o Barcelona, enquanto que no Rio, e não deve ser muito diferente também de São Paulo, Minas, por exemplo, a bilheteria corresponde à média de 10,5% da receita dos principais clubes. Eu queria perguntar, Rafael, tem condições da gente conseguir dobrar, né, de chegar no percentual, por exemplo, de bilheteria dos principais clubes do mundo? Potencial é diferente de realidade. Potencial, eu acredito que o futebol brasileiro tenha sim, tá? Mas aí você tem que repensar toda a cadeia do futebol. E aí a gente não está falando apenas do time e do plantel que está jogando. A gente tem que pensar nos clubes, a gente tem que pensar nas federações, nas confederações e ligas. Como é que esses clubes interagem entre si e como é que eles constroem esse evento que é a partida de futebol. Muito bem, a gente vai poder abordar alguns desses principais aspectos depois desse intervalo, no segundo bloco e também no terceiro bloco aqui no Negócio Esporte. Eu lembro que a gente conversa hoje com o Rafael Strauch, que é autor do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, que faz parte do livro Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. A gente retoma esse papo aqui com o Rafael logo depois do intervalo. É rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.
De volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página www.negocioesporte.com.br e pode também curtir a nossa fanpage no Facebook. E se você quiser seguir o nosso perfil no Twitter, anote aí o nosso perfil, @onegocioesporte, @onegocioesporte. Daqui a pouquinho a gente retoma o bate-papo dessa semana com o economista do BNDES e coautor do livro O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, o Rafael Costa Strauss. Mas antes, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O Senac Consolação em São Paulo promove no próximo dia 30 a palestra O Marketing Esportivo como Estratégia de Negócios. Voltada a estudantes e profissionais da área, o encontro traz temas como o impacto do marketing na comunicação estratégica do esporte. E o curso de Marketing Esportivo da Fundação Moody's, no Rio, começa no dia 5 de abril. A iniciativa aborda competências como a formatação de projetos de marketing esportivo e a captação de patrocínios no setor. Já nos dias 12 e 13 de maio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro organiza o Seminário Ibero-Americano de História do Esporte. O encontro comemora os 10 anos do Laboratório de História do Esporte e do Lazer, o Esporte. A modernidade das práticas esportivas na América Latina será um dos temas abordados. Ainda sobre a qualificação para o mercado esportivo, está programado para o dia 18 de maio o curso de Gestão de Negócios Esportivos da FIA, a Fundação Instituto de Administração de São Paulo. Você encontra mais informações sobre essa e outras iniciativas do gênero na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. Muito bem, estamos de volta aqui no Negócio é Esporte, conversando hoje com o economista Rafael Strauss, que é vice-presidente do Flamengo e é autor do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, que faz parte do livro recém-lançado, Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. No primeiro bloco, né, Rafael, a gente conversou sobre os aspectos necessários para você explorar essa onda olímpica, de maneira que tanto o mercado esportivo possa se cacifar com a Olimpíada, mas também o próprio Rio de Janeiro, né, como mercado, possa pegar carona aí nessa onda olímpica. E o capítulo, né, que você assina junto com o Márcio Goldfirmo, ele gira muito em torno do futebol, como é que o Rio pode aproveitar melhor essa tradição, essa vocação, esse potencial do futebol, né? Tanto que o título ele tem aí um tom, digamos assim, né, positivo, para não dizer otimista, né? O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso. Então eu queria aproveitar para abordar aqui alguns aspectos para fazer com que essa parceria, o Rio e a Bola, seja efetivamente um sucesso, né? Um desses aspectos diz respeito, né, à gestão. A gente sabe que esse é um calcanhar aí de Aquiles, né, dos clubes, né? Na tua avaliação, o que precisa mudar na prática, concretamente, para que as gestões do futebol carioca, que já avançaram, né, possam ganhar efetivamente essa dimensão de profissionalismo? Referente a essa questão da profissionalização, o que acontece? Os clubes de futebol, por uma questão de estatuto e por uma questão legal, quem toma as decisões, os principais responsáveis pelas decisões do clube, do presidente, vice-presidente e outros presidentes de poder que são responsáveis pelo clube de futebol quando eleitos, eles não podem receber salário algum, tá? Eles são amadores por definição, tá? E isso cria uma estrutura um tanto perversa, porque são pessoas que sempre trabalharam no tempo que elas tinham disponível para poder fazer, ajudar o clube de futebol do qual eles são associados, né? E o problema é o seguinte: todos os demais stakeholders que participam do negócio futebol,
E aí a gente pode estar falando de TV, podemos estar falando de empresa de material esportivo, patrocinadores, agentes, jogadores, até os próprios funcionários do clube, eles são profissionais, ou seja, são pessoas que estão em empresa se dedicando em tempo integral, tá? E tem metas para alcançarem e que se relacionam com o clube de futebol. Então o que a gente entende é o seguinte: o próprio clube de futebol ele também tem que ser profissional, ele tem que ter pessoas com metas para ter um alinhamento de interesse e poder crescer. Desculpa, Rafael, mas assim, como resolver esse conflito, né? Esse, digamos, até um impasse entre a necessidade de você profissionalizar, remunerar, né, esse gestor do clube, ou seja, para que o clube tenha efetivamente um gestor profissional que possa responder e possa empreender ali práticas e compromissos profissionais de gestão, e o estatuto que mantém a característica de associação esportiva sem fim lucrativo como até digamos assim, uma jogada para driblar a carga fiscal. Como é que se resolve esse impasse? O que, por exemplo, no caso do Flamengo, a gente observou que alguns clubes vêm tentando de alguma forma, tá? Você mantém os cargos estatutários, que são amadores, que é o meu caso, é o caso do presidente Bandeira de Melo, tá? E você contrata executivos que esses vão tomar conta do dia a dia. Então, o conselho estatutário, ele, na verdade, ele funciona como se fosse um conselho de administração de uma empresa de capital aberto. A gente define as diretrizes estratégicas e para onde a gente entende que as coisas devam ir, tá? E os executivos contratados abaixo, eles tomam as decisões do dia a dia. Então, a nossa forma de profissionalizar é essa. O problema a gente sabe, né, Rafael? Volta e meia a gente toca nesse ponto aqui no Negócio Esporte, é que se a receita, né, se o faturamento aumentou até numa proporção maior do que antigamente, hoje os clubes podem ser comparados aí, como você disse, a empresas de médio e até de grande porte, né? E, por outro lado, as despesas também aumentaram numa proporção maior, né? O que gerou um passivo aí gigantesco. É claro que tem um esforço grande, inclusive das novas gestões, como a do Flamengo, por exemplo, de aos pouquinhos ir diminuindo esse passivo. E eu queria perguntar, como é que você observa os novos movimentos em relação, por exemplo, à lei de responsabilidade fiscal, que condiciona exatamente o equacionamento das dívidas, o parcelamento das dívidas, né, a uma série de contrapartidas de responsabilidade administrativa dos clubes, né? Como é que você observa esse novo movimento? Porque a lei que estava para ser votada no Congresso ficou um pouquinho de lado. E como é que você observa, pelo menos, a perspectiva em relação a isso? O grande ponto é o seguinte: é uma falta de alinhamento de interesse e de punição. Tá? E aí a lei de responsabilidade fiscal vem muito a calhar. Você tinha uma série de dirigentes que iam não pagando impostos, iam se endividando, porque dali a 3 anos eles não estariam mais no clube, tá? Então eles criavam um time mais competitivo que eles pudessem fazer e a responsabilidade ficava para o próximo. Ao longo do tempo, o governo não procurou os clubes, não processou os mesmos para que esses pagassem as dívidas que tinham, tá? Isso vem mudando com o tempo, essas dívidas foram ficando relevantes, e os clubes também não tinham formas de, como é que eu posso dizer, criar um incentivo para que as pessoas agissem de forma correta. Nem os clubes, nem as federações, nem o governo. Ninguém criou incentivos para as pessoas fazerem, nem punição, nem incentivos para fazerem o certo, nem punição para quem fizesse errado, tá? Esse que é o grande ponto. A lei de responsabilidade fiscal ela é excelente porque ela começa a alinhar isso para todos. A gente sofreu muito no Flamengo aí no início da gestão, porque a gente fez isso por iniciativa própria, mas os nossos concorrentes no campo, né, os clubes com os quais a gente tinha que competir, não estavam fazendo isso. Ou seja, só eu pagar imposto e você não pagar, e a gente tiver que comprar o mesmo produto, quem paga imposto obviamente fica mais onerado porque tem menos recursos. Então esse que é o grande ponto. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal ela obriga todos a serem responsáveis, né? Ela bota condicionantes para esses clubes de forma que eles possam alongar a dívida e reduzir o sufoco de curto prazo, tá? Isso é uma ideia que já vem sendo implementada na Europa. A parte interessante que a gente vê que a UEFA tem liderado junto, e o Platini tem sido o principal expoente dessa mudança. Eles criaram uma série de regras que foram sendo implementadas aos poucos, uma série de restrições
aos clubes que não se organizassem, e as penalidades vinham aos pouquinhos. Então, até ela avisou com bastante antecedência. Então, assim, o processo de reestruturação deles, quando eles começam, vem desde 2011 e tem metas até para depois de 2015. Então, cada ano vai ficando um pouquinho mais apertado para os clubes europeus, né? A ideia é o quê? O break-even. O que é o break-even? Né? É um ponto de equilíbrio onde as receitas e as despesas se igualam, e aí os clubes podem manter um nível de endividamento tal ou mais baixo que o atual, né? Então, eu acho que a importância da lei no Brasil é forçar com que os clubes se reequilibrem. Porque se você não tiver um incentivo para a pessoa fazer o certo e você não tiver a punição para quem faz errado, as pessoas não... Você vai depender da boa vontade e dos princípios de cada um. Claro, os clubes, embora formalmente sejam associações esportivas e sociais, né, que tem esse caráter não lucrativo, né, na prática, como você mesmo observou há pouco, os principais clubes têm receitas substantivas, né? Então é importante que haja, claro, uma governança, uma gestão moderna, e que o administrador ele esteja sujeito a sanções, assim como o empresário, ou mesmo o pai de família cujo orçamento doméstico ficar mal gerido, ele tem consequências, prejuízo, né? Ele tem consequências até drásticas. Então é importante que os clubes também caminhem nesse sentido, né? Eu lembro que a gente conversa aqui no Negócio Esporte hoje com o Rafael Strauch, que é o economista Rafael Strauch, que é vice-presidente do Flamengo e autor do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso. Faz parte do livro Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. Rafael, você falou aí sobre a importância dessa saúde financeira e fiscal, desses esforços e tudo. Rapidamente, só para a gente encerrar esse ponto, você concorda então com essa medida já implementada agora no próximo Campeonato Brasileiro, em que os dirigentes, né, de clubes que não honrarem os seus compromissos trabalhistas, né, o clube será penalizado, perderá pontos e até correrá o risco de rebaixamento? Você concorda, primeiro, que essa medida seja exatamente assim, ou seja, contemple essas sanções, e você concorda que ela seja implantada já? Eu concordo integralmente, porque isso alinha os incentivos. Conforme eu vinha falando, quando o dirigente só pensa em reforçar o time a qualquer custo, e ele não pensa no futuro do clube dele, do qual ele é responsável naquele momento, mas vai deixar de ser no futuro, quando você começa a penalizar o clube naquele exato momento, quando ele é dirigente, a pessoa muda no processo de tomada de decisão. Então, o risco financeiro que ele incorre reduz bastante. Então, eu sou totalmente favorável, tá? Até porque a gente vem buscando isso dentro do Flamengo e não tem como ser diferente e achar que isso tem que ser só pra gente. Então, acho muito importante, acho fantástico que se essa ideia realmente vingar e for para frente, tá? Eu acho, talvez, o que deva se buscar, e até pela situação dos outros clubes, do que a gente vem acompanhando, analisando os números, isso é quase improvável, tá? Eu acho muito improvável, sendo bem sincero com você, eu acho bem improvável. Você vai ter poucos clubes em dia com as suas obrigações, mas eu acho que seria muito legal e importante que isso acontecesse. Muito bem, Rafael, indo ao encontro aí do que você está observando, né? No artigo vocês mencionam o livro Soccernomics, em um ponto em que ele mostra que 45% dos casos da Premier League, né, a liga inglesa, quando um clube alterna a sua colocação no campeonato, os lucros iam na direção oposta, né? Colocação mais alta, lucros menores. Colocação mais baixa, lucros maiores. A conclusão, vocês dizem no artigo, né, confirmada pelo livro, é de que não é o sucesso esportivo que ajuda um clube a lucrar. Na verdade, é o fato de encontrar novas receitas, né, que levem ao sucesso esportivo. Essa visão é uma visão ainda muito distante da maior parte dos gestores do nosso futebol, né, Rafael? Infelizmente ainda porque é um caminho mais difícil, né? Esse é o conceito da poupança. Primeiro você tem que juntar recursos para depois efetuar um investimento. É mais ou menos isso que o Soccernomics quer dizer, eu acho que a mensagem é essa. Você não tem que investir na frente se endividando na expectativa de que o seu investimento vai dar retorno e mantendo um passivo
entendeu que o passivo tem uma dinâmica própria, mas o investimento tem risco. A gente, na verdade, a gente diz o seguinte, olha, primeiro você tem que ter os recursos. Como é que você faz isso? Faz um ajuste fiscal, diríamos assim, né, no clube, você faz uma reserva, uma poupança, e com esses recursos você vai atrás e tenta contratar jogadores com os quais você tem condição de pagar e vai ganhar competitividade. Pelo menos na Inglaterra, ao longo do tempo, foi o que se mostrou vencedor, né? Muito bem, o Negócio é Esporte conversa hoje com o economista Rafael Strauch, que é autor do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, que faz parte do livro Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. A gente agora faz um segundo intervalo, é rapidinho, voltamos já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Muito bem, estamos de volta aqui no Negócio é Esporte, pela Bradesco Esportes FM, hoje conversando com o economista Rafael Strauch, que é vice-presidente do Flamengo e autor do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, que faz parte do livro recém-lançado Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. Rafael, a gente estava conversando aí sobre os aspectos necessários para que os clubes de ponta, não só do Rio, mas do Brasil, né, consigam dar esse salto de gestão e possam aproveitar melhor esse grande potencial do esporte, porque afinal de contas são grandes marcas, né, esportivas, tem uma carteira, digamos assim, de torcedores, de consumidores carteiras expressivas. Então, como é que a gente faz para que possa aproveitar melhor todo esse potencial, né? E aí um dos pontos levantados no artigo que você assina junto com o Márcio Goldfirmo, diz respeito à representação, ou seja, como é que a gente pode ter um ganho de representação para que os clubes, particularmente de futebol, não só do Rio, mas de outras praças, né, consigam gerir melhor as suas respectivas marcas. Na tua opinião, quais são os problemas principais em relação à política, né, esse arcabouço político que muitas vezes emperra medidas necessárias para essa modernização desejada do futebol? A questão realmente da representatividade na federação, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, é uma coisa bem complicada. Você vê os 4 grandes maiores clubes do Rio de Janeiro, que respondem por 98% da torcida do estado, tá? Eles têm menos de 9% no colégio eleitoral da Federação de Futebol. Menos de 9%. Tá? Eles têm 24 dos 264 votos do colégio eleitoral. Então, ou seja, cada clube individual, como o caso do Flamengo, por exemplo, ele tem 2,27% dos votos e com 60% da torcida do estado. Então, assim, existe uma questão de representatividade que ela não é a realidade que a gente observa no dia a dia. Então, na verdade, o processo decisório está muito mais na mão de quem não participa de fato pelo evento em si, né? Pelo jogo de futebol, pelo campeonato, tá? Então a gente acha que isso é uma disfunção e a solução passa ou pelo reequilíbrio de representatividade ou eventualmente pela criação de uma liga, né, por parte dos clubes, onde eles teriam um processo decisório melhor e aí eles poderiam, por exemplo, montar um calendário mais adequado, né, que levasse em consideração os outros campeonatos do ano. Pois é, Rafael, fazendo aqui uma lembrança rápida, né, o início do Campeonato Carioca ficou marcado por um embate entre a Federação do Rio e particularmente Flamengo e Fluminense, né, que girava em torno do preço dos ingressos. E aí chegou-se depois a um consenso, mas o Flamengo acenou com essa possibilidade de montar uma liga, como você mesmo acabou de falar. Eu queria perguntar a você, essa possibilidade concretamente existe ou isso é mais um ponto de pressão para que se possa ter alguns avanços em termos de representação política, por exemplo? Isso daí realmente é uma realidade, é um desejo do Flamengo, tá? Isso daí tem sido discutido pelos representantes de alguns clubes, é uma discussão importante, pertinente, e a gente, no caso agora, falando do Flamengo em específico, a gente entende que é essencial. Por exemplo, você falou do preço dos ingressos, isso é uma questão do clube, né? É uma decisão nossa cobrar o preço
do ingresso, que a gente acha que é o principal, que é do evento que a gente está comandando, entendeu? A gente entende que a federação não deve e não pode participar desse processo, tá? Você falou em calendário, esse é um outro ponto recorrente, no qual gestores, executivos, consultores, gestores de clubes, o próprio torcedor, que afinal de contas é talvez o principal interessado, porque o calendário também tem que estar alinhado com as necessidades, né, com a rotina do torcedor. Fala-se muito, mas a gente observa mudanças sutis, né? Na sua avaliação como economista também, como é que a gente pode ter um calendário mais adequado a essas demandas do esporte, do consumidor, da economia, do mercado, enfim, como é que a gente pode conjugar todas essas variáveis num calendário? O que precisa mudar? Enxugar o calendário, o número de participantes é o básico, né? Se você definir que todo final, os jogos serão de finais de semana, porque você tem um aumento de pessoas nos estádios. Se você reduz o número de jogos, ou seja, a escassez leva à valorização, né? Se você reduz o número de jogos relevantes, tá? Se todo final de semana garante um clássico, você vai ter um campeonato mais valorizado e mais curto. Você observa, Rafael, um aumento da distância, pelo que você está dizendo aí, entre o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista, por exemplo, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista dos negócios? Olha, não dá para dizer que existe uma diferença grande. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, né? Os times do Rio, o estado do Rio de Janeiro, apesar de representar apenas 8% da população brasileira, né? Quando você vai analisar a torcida dos times do Rio, o Rio de Janeiro representa 1/4 da torcida do Brasil, ou seja, o Brasil, de uma certa forma, gosta de assistir os times do Rio de Janeiro, tá? Mas a gente observa, a gente tem que voltar aqui ao ponto do estádio, porque uma diferença talvez substantiva seja essa. A gente observa que os 4 grandes de São Paulo, todos eles hoje, eu não vou entrar no mérito aqui do modelo em que esses novos estádios foram construídos ou reformados, né? Mas a gente tem os 4 grandes com estádios, né? O que significa um trunfo, uma autonomia maior para gerir as suas respectivas marcas. Inclusive o novo estádio do Palmeiras é considerado aí por alguns especialistas talvez o mais moderno em termos de, não só em termos de estrutura, mas em termos de conceito, né, de multiuso e tal. Você não acha que em relação a esse ponto o Rio de Janeiro está ficando para trás? O Rio de Janeiro tem 2 espaços, já a despeito de não serem de clubes, né? Que é o Maracanã e o Engenhão. Acho que tanto para campeonato regional, estadual, tanto para campeonato brasileiro, Copa do Brasil, ou até uma Libertadores, esses 2 estádios são mais que suficientes, o que permite uma alternância de jogos, tá? O que não dá é para a gente estar vendo, por exemplo, o campeonato aqui do Rio de Janeiro, é você levar times como o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, para jogar em estádios muito pequenos, né? E aí sim, você vem em horários totalmente deficitários, em estádios... Aí sim você perde a competitividade que você está falando que os paulistas têm, porque eles evitam isso ao máximo, eles levam para essas arenas que eles construíram, tá? E aí sim eles conseguem oferir rendas espetaculares, onde eles conseguem ganhar mais competitividade com o time e formar times melhores. Então acho que o problema do Rio de Janeiro, na verdade, não é o equipamento em si. A gente tem o Maracanã, a gente tem o Engenhão. O problema é como o campeonato está organizado e os contratos que os clubes têm com esses equipamentos. Muito bem, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o economista Rafael Strauch, coautor do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, que faz parte do livro Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. Rafael, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Daqui a pouquinho a gente está caminhando para o final do nosso programa, mas eu queria que você fizesse um ensaio aí, uma projeção. Como é que, na sua percepção, o mercado da bola... até porque o título do artigo, né, que você assina junto com o Márcio Goldfirmo, O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso. Como é que você vê o mercado da bola aí, na sua perspectiva, no Rio de Janeiro? Como ele vai ficar depois das Olimpíadas, né? Que pontos merecem ser destacados de forma prioritária e que pontos você acha que devem ser ampliados e que vem dando muito certo? Eu acho que são
diversos pontos, né? Você tem alguns aspectos internos dos próprios clubes, que é a busca da profissionalização, uma melhor gestão e alinhamento dos dirigentes aí com o interesse do clube no longo prazo, não só no curto prazo, ou seja, não só com a competitividade daquele momento, mas a competitividade do clube ao longo do tempo, né? Você tem a questão da melhora dessa relação entre os clubes e esses equipamentos dos quais a gente falou, do Maracanã e do Engenhão, onde eles possam jogar e oferir o máximo de renda possível e tornar a experiência a melhor possível para o torcedor, e aí passa até pela infraestrutura urbana da região, né? E aí você também teria até coisas relacionadas ao próprio Estado, a política de meia entrada e de gratuidade, no caso do Rio de Janeiro, é muito ruim, né? Ela permite que uma série de pessoas paguem valores menores e aí outros têm que financiar, isso gera um embate entre quem paga o valor inteiro e quem paga essa meia entrada, né? Você tem a questão do calendário, que deveria ser alterado, reduzido, conforme lhe falei, para gerar escassez e a valorização do produto, tá? Porque a própria TV valoriza o campeonato exatamente por aquilo que a gente estava comentando, da exposição dos clubes do Rio, que tem um caráter mais nacional do que regional, né? Você tem aí uma federação que, para tomar essas decisões, deveria ser alterada de alguma forma no processo decisório, para que o processo decisório levasse em consideração esses 4 grandes clubes como os seus principais, de fato, representantes do futebol no estado do Rio, né? E a gente entende também, por fim, que esse processo de reestruturação da lei de responsabilidade fiscal vai ser determinante, porque quem estiver tomando essas decisões de profissionalização e racionalização das tomadas de decisão vai acabar se valorizando e tendo mais competitividade no longo prazo. Então a lei vai trazer todo mundo para essa racionalização, criando incentivos, como a gente falou aqui, que o Flamengo vem buscando na parte de projetos incentivados. Isso também cria penalidades, como as que você bem citou, que a CBF está propondo já para esse campeonato, que quem não pagar salário, quem não pagar imposto, eventualmente vai ter perdas de pontos, rebaixamento, etc. Né? Pois é um baita dever de casa para muita gente aí. Vamos torcer para que pelo menos parte disso aí seja feita. Aproveite isso aí, a vontade política associada à Olimpíada para empreender aí essas ações. A gente sabe que não é fácil. Rafael Strauch, que é vice-presidente do Flamengo e economista do BNDES, queria que a gente saindo um pouquinho aqui do campo, né, do futebol, voltando para a gente fechar aqui esse papo, as outras modalidades, na sua percepção, né, que esporte ou que esportes em especial podem se beneficiar, do ponto de vista dos negócios até, da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro? Então, assim, a expectativa é a melhor possível, porque a infraestrutura vai estar lá. A pergunta é qual vai ser o plano de negócio que cada um desses clubes vai adotar para que essa infraestrutura seja utilizada da melhor forma possível e o esporte possa se desenvolver. Rapidinho, Rafael, para a gente terminar aqui, a gente falamos em Barcelona, né, como uma inspiração, né, cuja estrutura olímpica deixou um legado para a cidade, enfim, e de certa forma, ou em certa medida, o projeto olímpico do Rio, ele segue alguns passos aí de Barcelona. No teu ponto de vista, tem outros casos, outras referências importantes para a gente levar em conta nesse processo de estruturação olímpica, que depois possam se converter em mais negócios, mais benefícios para a cidade e para o país? Na verdade, nem tanto, porque se você for observar um pouco das últimas Olimpíadas, são cidades já em países desenvolvidos. Então, na verdade, o nosso desafio é que a nossa cidade ainda não está num grau de desenvolvimento, por exemplo, como observado em Londres, né, que foi a sede das últimas Olimpíadas. Na verdade, eles aproveitaram alguns espaçamentos que não estavam com utilização, mas os investimentos foram baixos. Então, assim, um turnaround, diríamos assim, acho que Barcelona é o principal caso para o Rio de Janeiro como expectativa e como meta, né? Eu acho que esse seria o melhor caso de todos, né? Lembra só, você citou Londres, só para fechar aqui, voltando ao início do papo sobre mobilidade, lembrando que a mobilidade, os problemas de mobilidade são talvez o principal desafio, né, aí na pós-Olimpíada. Em Londres, por exemplo, o consumidor, o espectador de um jogo comprava lá seu ingresso para a internet, ele recebia ali, junto do ingresso, um passe diário do metrô. Ele
podia usar quantas vezes ele quisesse, enfim, o que é sinônimo de conveniência, né? É só um exemplo rápido, né, de como é que o mercado esportivo pode se ajustar melhor às necessidades do consumidor. Muito bem, a gente está chegando aqui quase no fim do nosso bate-papo com o economista Rafael Strauch. Mas agora está na hora do nosso Apito Final. E no apito final de hoje, com o Rafael Strauch, economista, eu começo perguntando, Rafael, uma jogada de mestre. Acho que a jogada de mestre clubes sérios, estruturados, vão poder buscar incentivos e se esforçar e ter benefício com a lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, Rafael, uma bola fora. Uma bola fora, eu acho que é a estrutura hoje de representatividade dos clubes nas federações. Eu acho que isso daí é um problema muito grande e acabam deteriorando, por exemplo, a competitividade dos clubes entre si com os de outro estado. Uma zebra. Eu acho que uma grande zebra aí é o próprio caso do Flamengo, que como clube mais endividado e com contas sem parecer nos últimos 2 anos e em 2 anos de gestão passa a ser o mais transparente do país. Acho que por melhor que fosse a expectativa em relação a isso, a gente não esperava uma virada tão grande num curto espaço de tempo. Então eu considero uma zebra. Legal, e para a gente fechar uma aposta? Aposta é remodelação na sede com viés esportivo, no caso do Flamengo, por conta das delegações olímpicas e recursos incentivados, ou seja, você agir certo e conseguir com isso participar de programas incentivados permite uma reestruturação. Então aposto que esse viés do Flamengo se reforçar financeiramente, permitir com que a gente acesse recursos incentivados, vai fazer uma sede mais moderna e com viés esportivo, que é o principal característica do Flamengo. Muito bem, eu quero agradecer hoje a conversa e a participação no Negócio Esporte do economista Rafael Strauch, que é coautor, né, com o Márcio Goldfirmo, do capítulo O Rio e a Bola, uma parceria de sucesso, que faz parte do livro recém-lançado, Depois dos Jogos, Pensando o Rio para o pós-2016. Rafael, quero agradecer mais uma vez aí a conversa, o papo. Muito obrigado, um grande abraço. Alexandre Caralti e Sérgio, eu que gostaria de agradecer a participação, o convite, estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e quando quiser conversar sobre Rio, Flamengo, estamos aí. Um grande abraço. Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. A dieta dos atletas durante os Jogos Olímpicos de Pequim será de 120 mil quilos de carne, 10 mil quilos de macarrão, 32 toneladas de arroz, 85 mil quilos de peixe, milhares de frutas, 650 mil pães, 300 mil ovos. É claro, para acompanhar tudo isso, 223.800 garrafas de Coca-Cola. Coca-Cola, patrocinando os Jogos Olímpicos desde 1928. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.